Você sabia que há um tipo de jejum que pode fazer tremer as trevas? Permita-me contar uma história que revelará tudo sobre este poderoso ato. Meu nome é Selena Marlowe e tenho 55 anos. Ou melhor, costumava ter essa idade porque em 2015 minha vida deu uma virada inesperada. Mas foi precisamente aí que tudo começou. Antes do acidente, eu era uma mulher comum. Trabalhava, cuidava da minha família e orava quando podia, embora minha alma estivesse exausta. Minhas orações pareciam tocar o teto e voltar sem resposta. Às vezes eu jejuava, mas sem compreender o verdadeiro poder que reside na renúncia. A dor que eu carregava no coração não encontrava alívio. Lembro-me daquele dia, como se fosse ontem. Estava dirigindo sozinha, refletindo sobre as dificuldades da minha vida. E de repente as lágrimas começaram a brotar. Clamei a Deus com todas as minhas forças. Senhor, por que não me respondes? Por que a opressão não se dissipa, apesar das minhas súplicas? Foi nesse instante que tudo se escureceu. No entanto, o que veio depois foi uma das experiências mais reais da minha vida. Ao cruzar a linha entre a vida e a morte, Jesus me revelou algo que eu nunca havia compreendido. Há batalhas espirituais que só podem ser vencidas através do jejum e da oração. Lembrei-me da passagem do pai desesperado que levou seu filho possuído diante dos discípulos, que não puderam ajudá-lo, apesar de terem expulsado demônios e testemunhado milagres. Dessa vez falharam. Quando perguntaram a Jesus por que, ele respondeu com firmeza: este tipo só sai com jejum e oração. Essas palavras ressoaram na minha alma como uma trombeta. Era como se o próprio Senhor me dissesse: Selena, você está usando as palavras corretas, mas lhe falta a preparação adequada. A força espiritual necessária para romper certas correntes só é obtida quando a carne é crucificada e o espírito se fortalece. Foi nesse momento que compreendi que não bastava orar. Eu precisava me alinhar completamente. Entendi por que tantas das minhas orações nunca chegavam além do teto. Eu gritava com a boca, mas meu coração continuava atado à minha própria força. Ansiava por respostas, mas não estava disposta a me esvaziar. Foi então que o Senhor me mostrou algo crucial que quero que você entenda agora. Há batalhas na sua vida que só serão vencidas quando você combinar a oração fervorosa com o jejum dedicado. Algumas correntes espirituais não se rompem com palavras bonitas, mas com joelhos no chão e um coração rendido. Há fortalezas que só caem quando você decide ir além da superfície e mergulhar na consagração, na renúncia e na entrega total a Deus. Nem todas as situações podem ser enfrentadas da mesma maneira. E o céu responde quando mudamos nossa postura espiritual. O jejum e a oração não são ferramentas para forçar o céu a nos obedecer. Não se trata de manipular os caminhos do Senhor. Eles não mudam a Deus, nos transformam. Realinham nossos pensamentos com sua visão espiritual, rompem o orgulho e nos ensinam a depender completamente da graça divina. Por isso são tão poderosos. Ao longo da minha vida espiritual, especialmente depois do que vivi naquela experiência entre a vida e a morte, compreendi que o inimigo recua diante de um cristão que ora com sinceridade e propósito. Um cristão que se ajoelha em segredo tem mais autoridade espiritual do que muitos acreditam. As forças das trevas não podem resistir a alguém que se aparta para buscar a presença de Deus com todo o seu coração. Hoje quero compartilhar com você algo que Jesus me mostrou com clareza naquele dia. Há um tipo de jejum que as trevas não podem suportar. Um jejum que desmantela obras ocultas, desfaz pactos invisíveis e rompe correntes que estiveram atadas por gerações. Este jejum abre o céu sobre sua vida e permite que as bênçãos do Pai fluam sem obstáculos. No entanto, há uma verdade essencial que muitos ainda desconhecem. Quando estive diante do Senhor naquele lugar,
que brilhava com uma luz que não vinha do sol, ouvi algo que me marcou profundamente. Jesus olhou nos meus olhos com ternura e firmeza e disse: muitos do meu povo jejuam e oram, mas não me buscam com todo o seu coração. Quis dizer que muitos cristãos veem o jejum como um costume ou um rito. Eles param de comer por um tempo, mas continuam alimentando o orgulho, a ira e a distração. Guardam silêncio com a boca, mas sua alma continua cheia de ruído. Naquele momento, o Senhor me revelou que há um tipo de jejum ao qual o inferno não pode resistir. Um jejum que move o céu, rompe correntes e muda decretos. Mas isso só acontece quando é acompanhado de arrependimento, entrega e amor pelos outros. Essas palavras penetraram na minha alma, como fogo abrindo meus olhos para algo que nunca havia visto com clareza. Então, diante de mim, vi uma cena viva. Pessoas jejuando sim, mas de maneira mecânica, distraída e indiferente ao que realmente importa. Suas bocas estavam fechadas para a comida, mas seus corações abrigavam tristezas, orgulho e vaidade. Em contraste, o Senhor me mostrou um tipo de jejum completamente diferente. Um jejum de compaixão, de perdão, de reconciliação. Pão. Coin. Não se trata apenas do que você deixa de comer, mas do que você escolhe carregar dentro de si. Então ele me levou a Isaías 58, como se as palavras ganhassem vida ao meu redor. Por que jejuamos e você não presta atenção? Perguntaram. E Deus respondeu com amor e correção: jejuais buscando os vossos próprios interesses. Jejuais brigando, discutindo, mantendo o vosso coração longe de mim. Em sua presença, tudo fez sentido. Não se tratava de um jejum que esvazia o prato, mas de um jejum que esvazia o ego. Não se tratava de quantas horas sem comer, mas de quantas lágrimas sinceramente derramadas. Foi nesse encontro eterno que Jesus me disse: o verdadeiro jejum que agrada ao Pai é o que rompe as correntes da injustiça. É o que parte o pão com o faminto, o que cobre o nu. É o que transforma não apenas quem jejuar, mas todos ao seu redor. Fiquei sem palavras. Nunca havia entendido o jejum dessa maneira. Ali entre o céu e a terra, descobri que há práticas espirituais que se tornam poderosas apenas quando estão revestidas de propósito, compaixão e verdade. Se você sente que suas orações não foram ouvidas, talvez o que falta não seja mais esforço, mas mais entrega. Na presença do Senhor, percebi que tudo se revela. Não apenas o que fazemos com nossos corpos, mas o que carregamos em nossas almas. Enquanto ouvia suas palavras, foi como se ele atravessasse o tempo e me mostrasse quantas vezes o jejum foi mal interpretado. Mesmo para mim, Jesus me fez compreender que o céu não se move apenas pelo esforço humano, ou por longas horas de abstinência. Ele disse: muitos me buscam com os lábios, mas seu coração está longe. Acreditam que é a quantidade de sacrifício que me atrai. Mas eu olho a intenção, olho o espírito com o qual se dobra o joelho. E naquele momento, vi como o mundo espiritual reage diante de um coração verdadeiramente quebrantado. Quando alguém jejuar com compreensão, humildade e verdadeiro arrependimento, é como uma luz que se acende no mundo invisível. Vi anjos se movendo, barreiras caindo, correntes se desfazendo. Mas também vi o oposto. Pessoas que jejuam com aparência de piedade, mas carregando dor, orgulho e até desprezo por aqueles que estão ao seu lado. E Jesus me disse com tristeza nos olhos: o verdadeiro jejum não é um pretexto. Antes de continuar, apenas um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Foi então que Isaías 58 apareceu diante dos meus olhos espirituais, como se eu estivesse dentro daquele texto. Deus perguntou ao povo: é este o jejum que eu escolhi inclinar a cabeça como um bambu, vestir silício e espalhar cinzas? E sua resposta chegou com força:
Não, o jejum que agrada ao Senhor é o que rompe correntes, liberta cativos e faz sair a justiça como o sol ao meio-dia. Não se trata de aparência, trata-se de essência. Não é desempenho, é transformação. Ali diante de Jesus, entendi algo que mudou minha vida. O jejum que realmente tem poder não é o que esvazia o prato, mas o que esvazia o orgulho. É o que silencia a vaidade, apaga o ego e transforma o coração em um altar vivo a Deus. E ele me disse ainda: quando jejuar que seu rosto não mostre tristeza, não se trata de impressionar os homens. Trata-se de captar minha atenção, e talvez agora eu compreenda por que algumas campanhas não parecem ter sucesso. Não é por falta de oração ou fé, mas porque muitas vezes o coração permanece fechado. Enquanto o coração estiver encerrado, a voz não consegue cruzar o céu. No entanto, se há arrependimento e entrega, então o céu responde com fogo. Jesus continuou revelando-me verdades que eu nunca teria entendido sem ter passado pelo que vivi. Ele me mostrou que o verdadeiro jejum não se limita a renunciar à comida. Trata-se de renunciar ao orgulho, à dor e ao controle. É soltar as correntes que atamos aos outros muitas vezes sem nos darmos conta. Frequentemente oramos fervorosamente clamando por libertação, mas ao mesmo tempo acorrentamos os outros com palavras ferinas, julgamentos silenciosos e ressentimentos guardados no coração. Jesus me fez refletir: como posso libertar aqueles que ainda mantêm outros prisioneiros? Como posso levantar aqueles que se empenham em humilhar, silenciar ou ignorar a dor alheia? Isaías 58:6 se apresentou diante de mim como se o céu falasse diretamente ao meu coração. Não é este o jejum que eu escolhi. Soltar as correntes da injustiça, desfazer as amarras da servidão, libertar os oprimidos e romper todo jugo? Compreendi que jejuar é mais do que simplesmente se abster de comida. É escolher a justiça quando o mundo nos empurra para o egoísmo. É romper com cada carga que, mesmo sem querer, impomos àqueles que caminham ao nosso lado. E Jesus me mostrou algo ainda mais poderoso. O inimigo não teme o jejum superficial. Eles zombam daqueles que apenas param de comer, mas mantêm o coração endurecido. Mas quando alguém jejuar com arrependimento, com perdão no coração e um desejo sincero de libertar os outros, então o inferno treme. Por quê? Por quê? Porque este é o jejum que leva o selo do céu. Eu vi pessoas libertas não porque jejuaram por muitos dias, mas porque decidiram perdoar. Eu testemunhei portas se abrindo quando alguém renuncia ao seu orgulho para restaurar um relacionamento. Jesus me lembrou que é fácil jejuar para buscar bênçãos, mas é difícil jejuar para se tornar uma bênção. Ele também me ensinou o que disse aos seus discípulos em Mateus 6. Quando jejuarmos, não deve ser para parecer piedosos, nem para receber reconhecimento dos homens. O Pai que vem em secreto recompensa o que é feito com sinceridade. E ali diante de sua glória tudo fez sentido. O verdadeiro jejum não é uma vitrine, é um altar. Não é uma atuação, é um ato de rendição. Jesus me mostrou rostos, pessoas que me feriram, palavras que guardei durante anos, dores que nem sabia que existiam. E me disse: se você quer ser livre, primeiro solte aqueles que te prenderam. Com cada nome que mencionava, sentia como se as correntes do meu próprio ser se desfizessem. Porque perdoar não apenas liberta, a outra pessoa também nos liberta. Você quer saber que jejum move os céus? É aquele que nos leva a amar, aqueles que nos fazem mal, a estender a mão mesmo, quando fomos rejeitados. Olhar para Deus e dizer: Senhor, eu te deixo ir. Confio em ti. Foi então que compreendi que, se queremos que nossas orações cheguem ao céu, primeiro devemos desobstruir o caminho.
precisamos nos esvaziar de tudo que nos pesa. Rancores, vaidades, julgamentos, para que o Espírito Santo nos encha do eterno. E depois de tudo isso, após ser confrontado com a verdade, ver o mundo espiritual com meus próprios olhos e compreender o valor do jejum, feito com amor, arrependimento e propósito, ouvi a voz que mudou tudo. Jesus olhou nos meus olhos com ternura e disse: Selena, ainda há bondade no coração das pessoas. Ainda há aqueles que se preocupam, que sentem compaixão, que jejuam e curam não para serem vistos, mas porque me amam. E quero que você volte para me contar o que viu, para lembrar ao mundo que o arrependimento ainda transforma, que a entrega sincera ainda move o céu. Foi então que tudo começou a desvanecer. A luz que me cercava se apagou lentamente, e quando percebi, abri os olhos em uma sala de hospital. Passei 5 dias em coma. Os médicos estavam atônitos. Disseram que eu não resistiria, que meu cérebro estava fraco demais, que meu corpo não reagiria a nada. Mas eu voltei, não por acaso. Retornei com uma missão, e o mais impressionante, em minha consciência apenas 10 minutos haviam se passado. 10 minutos diante de Jesus que mudaram toda a minha vida. 10 minutos que romperam anos de frieza, dúvidas e religiosidade. Hoje te digo com todo o amor do mundo: não espere aqui um acidente, uma dor ou uma tragédia para mudar. Ouça esta mensagem como um chamado diretamente do céu. Deus ainda dá segundas oportunidades, e o verdadeiro jejum, o que toca seu coração, ainda pode romper as correntes que nos prendem. O momento é agora e a escolha é sua. Que testemunho impressionante e cheio de revelações. A Bíblia nos lembra em Isaías 58:6. Não é este o jejum que eu escolhi: soltar as correntes da injustiça, desfazer as amarras da servidão, libertar os oprimidos e romper todo jugo. Muito obrigado, Celina, por compartilhar com tanta sinceridade esta experiência entre a vida e a eternidade. E a você que permaneceu conosco até o final, que as bênçãos de Deus envolvam sua vida, trazendo libertação, renovação e compreensão. Seja um altar vivo que se enche não apenas com o estômago, mas com o coração. Nos vemos no próximo vídeo.